E começa agora mais uma bateria de show de real time, audiência minuto a minuto da TV aberta. A disputa das principais emissoras de TV pela preferência do telespectador, sendo elas Globo, Record, SBT, Band e Rede TV. Hoje é terça, dia 27 de maio. Tivemos algumas movimentações na TV. Será que o SBT foi líder? Tivemos hoje a partida de futebol pela Sul-Americana, jogo extremamente importante para o Corinthians se manter. Mas nem tudo acontece como esperamos e infelizmente para o SBT o Corinthians foi eliminado. Pelo menos durante a partida conquistou uma ótima audiência. Sim, o SBT conseguiu sim ser líder por alguns minutos. Mas sem delongas, vamos ver como foi. Começamos hoje às 9h24 da manhã, quando o Ibope apontava a Globo líder isolada com Bom Dia Brasil, marcando 7 pontos. Record na vice com Fala Brasil, 3.5, o SBT com Bom Dia e Companhia, 2.2, Band quarto lugar com 0.5 e TV Cultura 0.3. Às 10h08 da manhã, a Globo segue líder com o Encontro, 5.29, é uma baixa audiência. Record na vice com Hoje em Dia, 4.78, Bom Dia Companhia, 1.82, deu uma baita caída. Band com Bora Brasil, 0.51 e Quintal da Cultura, 0.32. 10h38, a Globo segue líder isolada com Mais Você, 5.86, porém com uma baixa audiência. A Record com Hoje em Dia, 4.38, o SBT com Bom Dia Companhia, 1.25, muito mal. Band com Bora Brasil, 0.49 e Cultura com Infantil também, 0.36. Às 10h51, a Globo segue líder com Mais Você, 5.94, porém tá com uma baixa audiência. TV Record segue beneficiada pela mudança do SBT com Hoje em Dia, 4.50, muito bem, na vice isolada. O SBT muito mal ainda com Bom Dia e Companhia, 1.45. A Cultura pegou o quarto lugar com 0.55 e a Band em quinto lugar. Às 11h03 da manhã, a Globo segue líder isolada com 5.93, porém com uma baixa audiência. A Record na vice-liderança com o balanço geral adiantado com 4.33. Bem diferente de ontem, o BAT já deu uma caída para 1.75 com Alô Você. Também recebendo com 1 ponto dos desenhos, Band Cultura abaixo de 1 ponto. 11h27 da manhã, a Globo segue líder isolada com Mais Você, com 6.17 deu uma pequena subida. A Record na vice com o balanço geral 4.23. O SBT deu uma pequena subida para 2.01 com Alô Você. O Jogo Aberto 1.12 e a TV Cultura com 0.66. Às 11h50 da manhã, Mais Você ainda líder com 6.58, tá muito mal. TV Record segue na vice 4.63. O SBT com Alô Você 2.96 deu uma boa elevada, mas ainda abaixo de 3 pontos. A Band com o Jogo Aberto 1.64. No meio-dia 23, a Globo segue líder isolada com o SPTV, a primeira edição marcando 8.80. Uma audiência abaixo do normal, pelo menos está abaixo se comparado a ontem. O balanço geral da Record também está um pouco abaixo, porque ontem estava com 5 e alguma coisa, hoje está com 4.95. E não demorou muito para o SBT apanhar da Band na faixa, com o Jogo Aberto marcando 2.53 e o BAT com 2.38. O BAT vai ter muito trabalho. Às 13h08 da tarde, a Globo segue líder isolada com 9.63 com o Globo Esporte. O balanço geral deu uma boa subida para 7.55. Essa subida ela tem motivo. Como o BAT, o Alô Você terminou no SBT, houve uma certa migração para Record. O SBT aparece em terceiro com o Chaves 2.34, muito mal. Também recebeu muito mal. A Band com Os Donos da Bola tá com 1.82. Às 14h16, a Globo segue líder com o Jornal Hoje, marcando 10.65, líder isolada. Record com o balanço geral 7.29, tá muito bem ainda. O SBT com a Caverna Encantada, lembrando que é um capítulo inédito, porém muito mal também, 2.36. E a Band com Os Donos da Bola, 1.75. Depois avançamos para 16h03, a Globo líder isolada com a sessão da tarde, marcando 10.67. Uma ótima audiência. Record muito mal com o Rico Lázaro, 3.94. A Tarde é Sua muito bem com 2.50. Quando eu falo muito bem pro A Tarde é Sua é porque a Rede TV ela tem média dia de 0,2, 0,3, muito baixo. Então quando consegue aqui uns 2 pontos é como se fosse 10, 20 pontos para a Rede TV. Ou seja, um baita sucesso. Chama atenção o SBT em quarto lugar, perdendo para a Rede TV, marcando 2.16. A audiência do SBT hoje tá terrível. A Band com Brasil Urgente com as migalhas, marcando 1.33. 17h06, a Globo segue líder isolada com o SPTV, aquele boletim que passa à tarde, marcando 13.22. A Record com Cidade Alerta, 5.67. A Band surpreendeu e foi para o terceiro lugar com Brasil Urgente, 3.50. Uma boa audiência para o padrão da Band. O SBT continua apanhando em quarto lugar com Tá Na Hora, marcando 2.20, uma péssima audiência. E aparece aqui o Mulheres com 0.51. Às 17h38, a Globo segue líder isolada com a novela Viagem, marcando 16 pontos. Lembrando que é uma reprise, hein? O Cidade Alerta com 7 pontos está muito bem. A Band com Brasil Urgente, 3.5, ainda está muito bem. E o Tá Na Hora muito mal com 2.6. Avançamos para a faixa nobre às 18 horas. A Globo muito bem com a Viagem, 17.5. Cidade Alerta, 7 pontos, mantendo.
Subiu, mas tem uma audiência fiel. Band continua em terceiro lugar com o Brasil Urgente, 3.4, também uma audiência fiel. E o SBT deu uma subida, porém ainda em quarto lugar, com 3.1. Às 18h57, a Globo tem ali o seu maior sucesso do momento, que é Garota do Momento, a novela das 6, com 22 pontos. Quando eu digo maior sucesso é porque às 18 horas consegue passar dos 20 pontos. Record na vice com Cidade Alerta, 7.5, deu uma pequena elevada. O SBT Conta na Hora deu uma pequena elevada para 3.5 e a Band caiu bastante para 2.4. 19 horas e 1 minuto, a Globo segue líder com Garota do Momento, 21.8, Cidade Alerta 7.6, o SBT Conta na Hora deu uma pequena elevada para 3.7 e a Band muito mal com 2.3. Chegamos às 21h36, que é o prime time da Globo, com a novela Vale Tudo, marcando 20.95. Nesse minuto pontuando menos do que a novela das 6. Pode ser que no consolidado suba. Record mantendo a vice-liderança com força de mulher, porém abaixo de 8 pontos. O SBT deu uma baita subida com a Sul-Americana, marcando 7.74. Lembrando que teve jogo do Corinthians. Futuro em quarto lugar com seu jornal, marcando 0.57. Às 22h23, a Globo exibia Encantados, marcando 16.03, caiu bastante da novela. O SBT com a Sul-Americana deu uma subida para 9.30, tá bem até. Reis na Record com 6.19, tá bem porque é uma reprise. Chama atenção a Rede TV pontuando com TV Fama, 1.65 em quarto lugar. E a Band com Masterchef muito mal com 0.68. Pensar que eu assisti a primeira temporada há muitos anos atrás e marcou 10 pontos no último episódio. Agora esse aqui é só a sombra do que foi um dia. E às 22h55 toca o sininho no SBT, marcando 10.64 com a Sul-Americana. A Globo aparece na vice com 10.09 com os outros. Record com o Power Couple marcando 5.17. Se a gente comparar com a audiência de ontem, tá até bem o Power Couple. Band em quarto lugar com Masterchef deu uma pequena subida para 1.07. Rede TV com Operação de Risco 0.38, muito mal. Às 23h06 o SBT continua líder com 11.31, pegou a liderança isolada e tocou o sininho. A Globo na vice com os outros, 8.79. A Record com Power Couple mantendo acima de 5 com 5.18. A Rede TV conseguiu novamente pegar o quarto lugar com Operação de Risco, 0.84. E a Band com Masterchef pontuando abaixo de 1 ponto. Às 23h14 o SBT segue líder isolado com a Sul-Americana, marcando 11.99. Globo na vice com os outros, marcando 8.66, porém tá até mantendo. Record com Homens Power, o Power Couple 4.64, deu uma caída. Masterchef retomou o quarto lugar com 0.81 e a Rede TV em quinto lugar com 0.65, porém na cola da Band. 23h36, depois que termina o futebol no SBT, o público vai embora. A Globo tornou a assumir a liderança com os outros, marcando 9 pontos. O SBT com o Ratinho, marcando 6.69. Tá na vice, mas caiu bastante. A TV Record conseguiu cair ainda mais com o Power Couple com 3.88, a Band com o Masterchef 1.03 e também Operação de Risco com 1.03. Créditos ao Rick Souza lá do perfil do X, ao Breno Moura lá do perfil do X também, ao Comentando TV do perfil do X e ao Fórum E-Play lá pelo site. Vamos saber quem foi o destaque do dia. A TV Globo ontem deu um show na parte da manhã, só que hoje não, hoje ela foi muito mal, com o Encontro e com Mais Você. Também foram mal o SPTV e o Globo Esporte. O destaque fica a partir do jornal hoje, a sessão da tarde. Destaque também a Viagem, também Garota do Momento. Novamente não tem como dar destaque para Vale Tudo. No caso da TV Record, o destaque foi na parte da manhã, que ela continua sendo beneficiada por causa das mudanças do SBT. Ou seja, Fala Brasil estava bem, Hoje em Dia estava bem, Balanço Geral foi bem, Cidade Alerta mantendo acima de 7 pontos foi bem, e Força de Mulher, apesar de não ter passado de 8 pontos, foi bem. Já o SBT pode descartar o dia todo. O único destaque, a Sul-Americana com futebol, conseguiu a liderança, pelo menos alguns minutos. Também aquele minuto isolado do Ratinho, acima de 6. Destaque da Band foi o jogo aberto na parte da tarde e o Jornal da Band na parte da noite. A Rede TV com certeza a tarde é sua com a Sônia, mais de 2,5 pontos. Também o TV Fama teve um certo destaque. A sua opinião, qual emissora teve o maior saldo positivo de hoje? Comenta aqui, ó. Esses destaques que eu falei, faz sentido ou não faz? Comenta aqui também. Vale ressaltar, o Corinthians foi eliminado, então o SBT não vai ver tão cedo essa audiência. Na verdade, ainda tem a final da Champions, e ainda pode proporcionar ali talvez uns 12 pontos. Se você gostou do vídeo, peça aquela força, aquela moral básica. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço para você me seguir. Não perder nada. Valeu!